Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Recentemente, analisamos em detalhes um combate aéreo dramático entre Hellcats da Marinha dos Estados Unidos e diversos caças japoneses. Isso aconteceu em 15 de agosto de 1945, poucos minutos após o discurso de rendição do imperador japonês ser transmitido para a nação. Essa batalha é uma forte candidata ao título de último combate aéreo da Segunda Guerra Mundial. Se você perdeu esse vídeo, não deixe de conferir. Mas naquela mesma manhã, e não muito longe dali, outro intenso confronto aéreo aconteceu entre pilotos aliados e japoneses. Desta vez, foram os Seafires da Marinha Real, a variante naval do lendário Spitfire, que tomaram os céus. A batalha também é apontada como o último combate aéreo da Segunda Guerra Mundial, embora provavelmente tenha ocorrido pelo menos uma hora antes do confronto da Marinha dos Estados Unidos. Então, o que a Marinha Real estava fazendo sobre o Japão, afinal de contas? Vamos voltar alguns anos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Marinha Real não tinha nenhum caça-monoplano moderno em seus porta-aviões. Eles resolveram esse problema de duas maneiras. Primeiro, comprando caças navais dedicados como o Wildcat, Hellcat e Corsair dos americanos, e segundo, adaptando projetos de caças britânicos para uso naval. O primeiro deles foi o Sea Hurricane, mas a Marinha queria mesmo era o Spitfire. Os primeiros Spitfires navais foram criados modificando fuselagens existentes dos modelos Mark V e 5C, que ficaram conhecidos como Seafire Mark 1B e Mark 2C, respectivamente. Mas a versão definitiva de guerra foi o Seafire Mark III, introduzido em 1943, com duas subvariantes, a F e a L. Diferente dos modelos anteriores, o Mark III possuía asas dobráveis, tornando-o muito mais adequado para operações em porta-aviões. No entanto, o trem de pouso estreito e delicado do Spitfire nunca foi ideal para a vida no mar. Na verdade, a maioria das perdas do Seafire durante a guerra foi devido a acidentes operacionais e não à ação inimiga. Quando a Marinha Real enviou seus porta-aviões para o Pacífico em novembro de 1944, cerca de um terço de sua força de caças era composta por Seafire Mark IIIS, com o restante formado por Hellcats e Corsairs. O Seafire ainda era essencialmente baseado no Spitfire Mark V de 1941. Mas, de forma semelhante, seu principal oponente, a Marinha Imperial Japonesa, ainda dependia fortemente do Mitsubishi A6M0, embora em suas variantes mais recentes. Os japoneses criaram caças mais avançados, mas nunca em número suficiente para fazer diferença real. Após os bombardeios atômicos em agosto de 1945, os aliados esperavam que o Japão se rendesse a qualquer momento, mas continuaram lançando ataques aéreos contra um número cada vez menor de alvos disponíveis. Uma força britânica reduzida, centrada no porta-aviões HMS Indefatigable, e um grupo de navios de apoio operou ao lado da força-tarefa americana 38. Logo ao sul do Japão, em 13 de agosto, o porta-aviões britânico lançou ataques aéreos na região de Tóquio e sem nenhum sinal de rendição. Mais ataques foram planejados para a manhã do dia 15. Às 4 da manhã, um voo de Fireflies decolou para uma missão Ramrod, seguido por 6 Avengers, escoltados por 8 Seafires dos esquadrões aéreos navais. 887 e 894. 5 Seafire L Mark XIIIS, liderados pelo subtenente Fred Hockley, forneceram cobertura próxima, enquanto 3 Seafire F Mark IIIS, liderados pelo subtenente Victor Loden, voaram como cobertura superior. O alvo original deles era o aeroporto de Kisarazu, mas como Kisarazu estava encoberto por nuvens, eles mudaram para o alvo secundário, uma fábrica de produtos químicos próxima à Baía de Agaki. Mesmo bastante desgastada, a Marinha Imperial Japonesa ainda realizava missões de defesa aérea.
2 unidades na área, a 32ª, 100ª e a 200 e 50ª Kokutai decolaram às pressas para interceptar o ataque aliado. Embora as fontes divergem sobre qual unidade enfrentou qual força aliada, é mais provável que os Seafires britânicos tenham encontrado 8 ou 9 zeros da 252 a Kokutai. Liderados pelo tenente-comandante Moriyasu Hidaka, 14 aeronaves da Marinha Real subiram através de nuvens baixas, rompendo para céus claros a 1.800 a 2.400 metros de altitude, Ao cruzarem a Baía de Tóquio, avistaram 2 zeros voando bem abaixo dos Avengers, uma tática clássica de isca. Os pilotos britânicos decidiram ignorá-los. Mas apenas alguns minutos depois, às 5 horas e 45, cerca de uma dúzia de zeros mergulharam vindo das 3 horas. Os pilotos da cobertura superior deram um aviso e a maioria dos Seafires da cobertura próxima tomou medidas evasivas, exceto por um subtenente. O rádio de Fred Hockley falhou e ele nunca ouviu o alerta. Ele foi abatido na primeira passagem. O piloto japonês do 252, o Kokutai Saburo Abe, reivindicou ter abatido um Seafire em 15 de agosto, mas seu relato da batalha difere significativamente. Abe descreve uma luta caótica, tendo dificuldade para identificar os alvos até que avistou um Seafire à sua direita. Ele inclinou seu zero e se aproximou. Inseguro quanto às suas habilidades de tiro, Abe esperou até estar a apenas 20 metros de distância antes de atirar. O Seafire. O piloto olhou para trás justamente quando Abe puxou o gatilho, e Abe viu a cabeça do piloto ser arrancada pelos seus disparos. Fontes britânicas, porém, relatam uma história diferente. De acordo com eles, o subtenente Fred Hockley, que pilotava o único Seafire perdido nessa batalha, sobreviveu ao ser abatido. Ele saltou de paraquedas em segurança e se rendeu a um guarda antiaéreo apenas para ser entregue ao exército. Tragicamente, o exército japonês o executou naquele mesmo dia. 2 oficiais responsáveis por isso foram condenados à morte por enforcamento em 1947 e um terceiro recebeu 15 anos de prisão. Enquanto isso, um dos Vingadores foi gravemente danificado no ataque surpresa. Seu piloto, Sublette Baldwin, acabou abandonando o avião ao lado de um contratorpedeiro de piquete de radar. Uma fonte online japonesa observa que 2 pilotos do 252 o Kokutai, o sargento Katsuyoshi Yoshida e o tenente Tadahiko Honma, alegaram ter abatido Vingadores e que o sargento Yorinashi afirmou ter derrubado o Seafire. Quando a primeira onda de zeros saiu do alcance, os pilotos sobreviventes de Seafire se prepararam para um segundo ataque. O subtenente Loden, liderando o voo de cobertura superior, colocou sua formação em linha e enfrentou um zero que se aproximava. De frente, abriu fogo a cerca de 730 metros e conseguiu acertos sólidos. Seu número 3, o subtenente Taff Williams, também atingiu o inimigo e compartilhou a vitória.
Mesmo com seu canhão esquerdo travado, Loden atacou outro Zero a 230 metros e 3 rajadas curtas fizeram com que ele explodisse. Ele ainda danificou mais 2 Zeros, enquanto Tap Williams reivindicou uma vitória solo além da vitória compartilhada. O subtenente Jerry Spud Murphy, voando em escolta próxima, observou que o ataque inicial japonês foi bem coordenado, mas os pilotos inimigos rapidamente perderam a coesão. Murphy e seu líder atiraram em um Zero pelas costas, acertando antes do líder finalizar o inimigo. Esse pode ter sido o tenente Saburo Abe, que relatou ser atingido por 2 caças inimigos após sua vitória. Abe afirmou que foi ferido na perna e forçado a fazer um pouso forçado com sua aeronave. Murphy então se afastou para atacar outro Zero, 150 metros abaixo e à esquerda. Ele viu seus tiros acertarem, mas não ultrapassou o alvo. Ao subir para se reengajar, ele avistou um Zero no seu nível. Em uma curva suave à direita, Murphy se aproximou a menos de 90 metros, aparentemente sem ser notado, e abriu fogo. Seu disparo incendiou o Zero, fazendo-o mergulhar nas nuvens. O subtenente Duncan reivindicou 2 prováveis baixas entre os 3 Zeros com os quais se envolveu. O líder, subtenente Randy Kay, atacou um Zero que se aproximava dos Avengers, incendiando-o por trás. Em seguida, ele mirou em outro Zero, disparou um tiro de deflexão e o abateu. Ao todo, os pilotos de Seafire da Marinha Real reivindicaram 7 Zeros abatidos nesta batalha, com outros 4 danificados. Os Avengers atingiram seus alvos e voltaram em segurança ao porta-aviões, exceto o já mencionado. A fonte japonesa online que citei anteriormente afirma que, além de 3 reivindicações de vitórias pelo 252, ou Kokutai, a unidade perdeu 3 pilotos, os sargentos Ogami, Suriyama e Okimura. Por outro lado, o livro de Donald Niebuhr, Seafire vs. A6M0, lista as reivindicações do 252, o Kokutai, como sendo de até 9 vitórias com mais 4 danificados. Com tantos relatos conflitantes, talvez nunca saibamos toda essa verdade sobre os detalhes dessa batalha ou daquela travada pela Marinha dos Estados Unidos, Hellcats. Quantas vitórias foram registradas pelos pilotos envolvidos e qual unidade japonesa enfrentou qual formação aliada? Como acontece com tanta frequência na história, resta-nos fazer as melhores suposições possíveis. Deixe nos comentários o que você achou deste vídeo e, como sempre, continue assistindo Showtime 112.